Olá, aluno e aluna da Univesp, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último episódio de TCC em Administração. E hoje, neste último episódio, a gente vai falar também da última parte do TCC, da elaboração do seu TCC. Então, hoje a gente vai falar sobre análise, discussão de resultados e as considerações finais. Bom, então eu vou trazer aqui para o nosso bate-papo, primeiramente a professora Adriana. Professora Adriana, agora que eu tenho os dados, o que eu vou fazer com eles? O que eu faço com os dados que eu coletei nas etapas anteriores do meu TCC? Então, essa etapa é bem importante, Porque o aluno, muitas vezes, ele ficou tão empenhado em buscar esses dados, se dedicou bastante para organizar essas informações, e agora ele tem realmente um volume de informações que ele precisa trabalhar para que ele possa entregar um trabalho que faça sentido para quem está fazendo a sua leitura. Então, esse momento é um momento em que ele vai primeiro organizar essas informações. É muito importante, talvez, criar aí categorias, para poder dividir essas informações em grupos, dependendo aí do que ele buscou nessa coleta de dados, e trabalhando essa discussão dentro do texto dele. Então, por exemplo, no caso do TCC de produto, que o aluno está criando um produto, está criando algo novo que vai ser útil para a sociedade, para algum grupo de pessoas que trabalham como empresa, enfim, ele precisa explicar cada uma dessas etapas. Então, até trazendo aqui um exemplo, eu comentei no nosso último encontro do pão de alho, alho negro, pão de alho negro, e nesse momento, por exemplo, o que eu faria com as informações que eu coletei sobre, por exemplo, as características do alho, as características dos outros ingredientes que eu ia usar para fazer esse produto, o mercado que estaria tendo aí uma demanda para esse tipo de pão diferenciado, o processo de fabricação, o gasto para cada um desses ingredientes e o preço proposto aí para venda. Então, eu vou organizar todas essas informações em grupos e vou trazer, montar o meu texto para explicar cada uma delas. Uma das coisas importantes que a gente tem nesse processo é que a gente também precisa trazer, muitas vezes, a fundamentação teórica que justifique a gente estar explicando esse processo. Então, se eu vou falar dos ingredientes, da tabela nutricional desse produto, eu vou trazer essa fonte, eu vou explicar os benefícios, o porquê que esse alho, essa farinha, de repente, que eu vou utilizar nesse produto, ela é importante para a saúde. Então, o aluno ele vai criar um texto em que ele vai mostrar e meio que vender aquele produto para quem estiver lendo o trabalho dele. Mais ou menos isso. Porque a gente tem até no próprio nome da quinzena, que é análise, discussão dos resultados e considerações. Então, basicamente, o aluno vai fazer análise dos dados que ele coletou, o que aqueles dados nos trazem. É basicamente isso, interpretar o que aquelas informações significam, para a gente, não é isso? Exatamente. É muito comum, sabe, Joana, os alunos que eu tenho orientando, que eles fiquem assim, sem saber o que fazer com os dados. E acabam achando que só o fato de apresentar, por exemplo, uma tabela com as pesquisas que ele fez, ou com um gráfico, aquilo é suficiente, mas não é. Você precisa interpretar a sua informação e você precisa apresentar isso numa forma de discussão mesmo, meio que provando ou querendo sustentar ali o que você acredita em relação dessa informação que você buscou, que você pesquisou. Pode até confrontar com alguma teoria já existente, aí você vai mostrar o seu ponto de vista também. Certo. E no caso assim, das considerações finais, ele vai dizer, por exemplo, o que ele achou, ou o que os dados indicam, o que ele vai colocar exatamente nas considerações finais do trabalho dele? Olha, nas considerações finais de um TCC de produto, basicamente ele vai encerrar o trabalho dele e tendo a certeza de que ele seguiu desde o início da proposta do tema, com o objetivo que ele buscou nesse trabalho, ele precisa ter a certeza de que ele atingiu esse objetivo. Então, as considerações finais é um campo
curto, né? Uma sessão bem curtinha do trabalho, onde ele vai comprovar que toda a metodologia que ele propôs para poder desenvolver aquele trabalho, ele conseguiu ter êxito e chegou até o final. E ali ele tem a condição, por exemplo, de colocar a própria crítica ou uma opinião pessoal dele em relação a tudo isso que ele criou. É um campo muito assim pessoal que eu vejo, né, nas considerações finais, porque ele já discutiu o resultado na sessão anterior. Então ali eu tenho que, né, demonstrar, olha, esse produto ele vai ser importante, né, para a sociedade, porque ele traz esses benefícios, né, trazer ali as considerações dele de uma forma geral, abrangente, né, bem objetiva, que faça até com que o leitor fique satisfeito, né, de ter lido aí o trabalho dele. Muito bem. E pode acontecer, por exemplo, como a gente está falando do TCC produto, ele chegar numa conclusão de que, depois de analisar os dados e discutir os resultados, ele chegar numa conclusão que não seria viável o produto, por exemplo. Não seria viável naquele momento. Pode chegar nessa conclusão também, não? Não seria muito bom, né? Mas até pode chegar assim. Talvez, por exemplo, se ele fez um levantamento de custos, né, e preços, e de repente vê que um produto não é viável, ele pode propor talvez a utilização de outros materiais. Não sei, eu vejo que um TCC de produto, basicamente a ideia é colocar algo que seja útil, né? Ou então mostrar que vale a pena, né? Se a ideia for essa. Mas, não sei, essa parte é meio estranha. Deixa eu até falar sobre essa parte, eu acho interessante, né? Até fazendo depois, Maria Cristina, o TCC científico, a gente tem uma hipótese, né? A gente quer responder alguma coisa, né? E a gente sempre fala que no TCC científico a gente tenta realmente não dar errado. Você tem uma hipótese, né? Você montou aquela hipótese em cima de todo um estudo também, mas de vez em quando a hipótese dá errada, né? Então, sim, a gente, né, Adriana, é ruim a gente falar que não dá certo, mas eu acho que em todos os TCCs a gente tem esse negócio de talvez não dê certo. Fez a pesquisa e não deu certo. Você tinha uma hipótese lá. É o que a gente fala dos objetivos e os objetivos secundários, né? O objetivo geral e os específicos, desculpa. Então, no geral, você pode até responder, mas em alguns específicos, de vez em quando você percebe assim, puxa, mas esse específico aqui ele não é mensurável. Pô, deu um erro, né, na formulação, vamos dizer assim. Então, quando você chegou lá na conclusão, é que você percebeu isso. Opa, não respondi esse objetivo específico aqui. Né? Esse aqui ficou em aberto. Aí você pode até falar na consideração, esse objetivo eu não consegui responder, entendeu? É um não, né, daquilo que tinha se proposto, mas eu recomendo que se faça uma outra pesquisa para responder esse objetivo. É verdade. Entendeu? Então, é isso que se discute no final da consideração, entendeu? Você vai para os seus objetivos, ou você vai para a sua hipótese antes, né? Você vai para os seus objetivos gerais específicos, verifica se você respondeu tudo, então você escreve lá, eu respondi tudo, ou não respondi, eu respondi parcialmente. E aquilo que você não respondeu, você já propõe como uma nova, entendeu? Aí não fica tão ruim, você entendeu, Adriana? Não fica só não vou lançar o meu produto. Não, essa questão aqui precisa de uma outra pesquisa, né? Muito bem. E por isso que essa é uma hora, então, de revisitar muito lá os objetivos, né? Para saber o que dizer. Olha, se o meu objetivo era esse, agora eu vou ver se esse objetivo foi atingido ou não e por quê. É basicamente isso. É verdade. Gente, por favor. Essa harmonia, né? A harmonia do trabalho é importante. Não, é que eu ia falar que se no final do trabalho o objetivo não foi, a gente não chegou no objetivo, por favor, não vamos rasgar seu TCC. Sabe? É por isso que eu puxei essa conversa, porque eu me colocando como aluno, eu ficaria muito frustrado, assim, poxa, eu não atingi e agora, vou largar a faculdade porque eu não vou entregar o TCC, entendeu? É isso que eu tô tentando trazer, olha, se não der o que você esperava, como a Cássia falou, é questão de hipótese. A minha hipótese era essa. Mas, justamente por isso, eu fiz o trabalho e eu vi que a minha hipótese não é bem por aí.
de repente a gente pode trabalhar de uma outra forma em uma outra pesquisa. Né? Então não é desesperar porque não atingiu aquele objetivo, né? É exatamente pegar aquilo que você não conseguiu responder e falar, olha, joga para uma outra entrevista, entendeu? Ó, entendeu? Ó, então eu estou sugerindo uma nova pesquisa, que seja feita dessa e dessa forma, né? Assim. Sim, muito bem. Até porque descartar uma coisa já vai ajudar também a pensar em outras possibilidades, né? Eu sempre falo soluções, o caminho do não, vamos lá, o caminho do não é o sim futuro, você está entendendo? Quando você chega no não, você sempre aprende. E eu estou falando isso porque eu estou com o TCC Empreendedorismo e isso a gente estuda muito no empreendedorismo. Quantos nãos o empreendedor recebe? Muito. Bastante. Né? E aí depois é que vai formando ele para fazer um empreendimento melhor. O empreendimento melhor é esse conhecimento do não que ele vai melhorar. Então, é isso mesmo. Não rasga o TCC, né, Maria Cristina? Pelo amor de Deus. Ele vai ser assim, tem toda uma história para contar. Verdade. Então, aproveitando, Maria Cristina, já que você puxou agora o assunto, no caso do TCC científico, né? A professora Adriana falou o que vai fazer com os dados, que de certa forma é justificar ou não o produto ali que foi proposto, né? E no caso do TCC científico, o que eu vou fazer com esses dados? Tem os dados nas mãos, né? Fiz a coleta de dados e tudo mais. E agora, o que eu vou fazer com esses dados no TCC científico? Bom, a minha fala corrobora com a da professora Adriana. Então, agora eu tenho que tabular todos esses meus dados. E aqui eu puxo bastante atenção que a forma que a gente tabula os dados, a gente tem que seguir as normas da BNT. Vocês têm aí disponível no aba de vocês as regras da BNT para deixar qualquer que for o tipo de TCC que vocês escolherem, uma forma mais organizada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem, como a gente já disse na quinzena passada, há dados quantitativos e qualitativos. Os dados qualitativos, eles sempre serão mostrados através de quadros, enquanto os dados quantitativos, eles são mostrados através de tabelas. Então, por exemplo, um quadro que é dado qualitativo, eu escrevo amarelo, cor primária, daí verde, cor secundária. Em tabela livros 20, cadeiras 10, entendeu? Assim, exemplo bem básico, mas que precisa prestar bem atenção quando a gente for colocar isso no nosso TCC. Além disso, uma dica que eu dou muito importante é que tanto em quadro, tabela ou gráfico, todas as pessoas devem compreender. Então, o que significa isso? Eu vejo um gráfico, eu já tenho que entender? Não, a gente precisa explicar bem o que significa esse quadro, esse gráfico, essa tabela. Então, fazer referência. Como visto aqui no quadro número 1, esse quadro representa todas as pessoas que gostam de banana, sabe? Essas coisas assim. Então, a gente tem que explicar. Não fiquem assim, retraídos. Nossa, mas eu estou explicando muito esse quadro. Nossa, mas esse dado já é muito visível de saber o que significa ou não. Não é. Às vezes, para a gente que está tanto tempo na pesquisa, pesquisando sobre determinado tema, é muito fácil enxergar os resultados dos nossos dados. Mas quem é de fora não consegue enxergar com a mesma facilidade. Por isso que é importante a gente sempre explicar, depois através da escrita, né, através dos parágrafos, o que significa os dados que a gente está mostrando. E, além disso, é importante verificar nessa última parte se os dados que a gente encontrou, eles são factíveis e se eles vão servir para responder as perguntas da nossa pesquisa, que a gente viu lá no começo, como a professora Cássia falou, que tem a ver com o objetivo, com a hipótese. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, um exemplo assim, bem bobinho, mas que dá para a gente visualizar. Se na minha pesquisa científica eu quero descobrir quais os tipos de banana as pessoas na minha rua consomem, porque eu quero saber se a banana prata, a banana nanica é mais palatável para o paladar do meu bairro, não adianta eu colocar um quadro falando quantas pessoas gostam de pão de queijo, sabe? E às vezes é isso. E acontece, pode parecer exemplo bobo, mas assim, acontece muito no doutorado, de eu pegar um artigo de 40 páginas
e assim, ler e usar depois para escrever minha tese uma frase só do artigo, sabe? Então, é realmente esse processo de mineração que a gente fez dos dados. Agora a gente vai escolher, então, o que a gente vai colocar ou não no nosso trabalho final. E nas conclusões, também é a mesma coisa, como as professoras já disseram, não é para desistir, porque se deu errado alguma coisa, assim, não. Eu posso me citar como exemplo que o meu TCC foi científico, mas eu tive a disciplina de plano de negócios, e o meu grupo queria fazer uma importadora de pedras preciosas, e tinha que fazer a parte de tributária. Na parte de tributária, o total foi que estava dando um lucro de menos 40 mil. Então não era muito viável esse projeto, né? Talvez nem não, Sebrae, nem... Algo de se repensar aí, né? nem BNDES ia ajudar a gente, não é mesmo? Mas assim, mesmo tendo um valor negativo, vendo que o negócio não ia dar lucro, o nosso trabalho, assim, teve a parte principal, explicando o que é uma importadora, quais pedras a gente queria importar, teve a parte de revisão bibliográfica de tudo que já foi escrito sobre isso, então, por favor, não descartem. Não, e se o seu trabalho ele resultou em dizer para você não fazer porque ia dar ruim, é um belo de um resultado, né? Não é? Sim. Olha, me poupou de perder 40 mil depois de um ano de trabalho árduo. Pode crer. Não é? Uhum. Como que alguns negócios, entrando na parte de negócios de novo, a gente consegue resultado mais rápido. Mas assim, imagine plantação de café, que demora não sei tantos anos até o café começar a dar fruto. A gente precisa realmente verificar se é sim ou não, se vai dar lucro ou não. Isso aí. E aproveitando aqui, a Maria Cristina já entrou bastante muito parecida aí com o TCC do empreendedorismo, né? Vocês estão percebendo? Sempre quando eu vou falar, Adriana, mas eu acho ótimo, porque elas já falaram, né? Tudo bem. Então a escolha da ordem foi acertada, é isso, Cássia? Você tá dizendo, né? Não, então, dentro do TCC empreendedorismo, qual é a principal pergunta, né, que tem que ser respondida na análise de dados? Se vai abrir ou não vai abrir. Então, o exemplo da Maria Cristina é fantástico, porque deu para não abrir. Mas vai jogar o TCC fora? Não. E toda a pesquisa que ela fez sobre mineração, sobre, né, as pedras preciosas, sobre como montar um negócio sobre isso, assim, a gente aprende muito, de novo, a gente aprende muito pelo não, né, pelo empreendedorismo, né, então... Ela já sabe como não fazer, agora procuram como eu vou fazer, né, o que deu errado aqui, qual que é a variável que eu preciso mudar para poder conseguir. Talvez não seja nem mais nesse ramo, mas pode ser em outro ramo, mas com certeza também. Você vai trazer o conhecimento que você teve, né, então... A análise de dados, né, do empreendedorismo é você pegar cada parte que você tem, então desde o cliente, desde onde você vai colocar, né, o seu empreendimento, da forma que você vai colocar, como que você vai vender, como que você vai se comunicar para fora da empresa, quais são os processos internos, tudo isso você precisa ter, né? Tudo isso cada pedacinho desse é uma pesquisa. Nos dados, você tem que correlacionar, né, para saber se deu lucro, se não deu lucro. Não adianta só saber do custo. Em quanto tempo isso vai dar lucro, que é o retorno, né, sobre investimento, né? Então, quanto tempo isso vai dar lucro? Eu me lembro de um exemplo da Adriana, né, Adriana? Você deu um exemplo também que você resolveu não abrir o seu negócio, não foi isso? Sim, foi aquela loja física, lembra das lingeries? Eu fiz um levantamento e não compensava abrir a loja física lá no bairro de Moema. Nosso aluguel era altíssimo e o ticket médio da região lá, que naquela época o Sebrae fazia muito bacana fornecia, né, esse tipo de informações. E aí a gente viu que não compensava. Foi bem bacana mesmo, me salvou. Olha aí. Tá vendo? Então, através dos dados, por isso que acaba sendo uma pesquisa científica. Através dos dados que você vai tomar uma boa decisão. Então, o TCC empreendedorismo está muito perto da decisão, entendeu? Então ele serve para isso, usar os dados científicos para uma boa tomada de decisão, né? Então
é isso. E nas considerações finais de um TCC do empreendedorismo, é saber, né? Bom, se deu certo, se deu tudo certo, está dando lucro e assim por diante, eu vou fazer essa empreitada e assim por diante. Então, eu atingi o meu objetivo e quais são os passos seguintes agora, né? De como começar esse empreendimento, né? E se daquela pesquisa que se foi feita, se pode surgir outros empreendimentos, porque é muito interessante que a gente acaba aprendendo também muita coisa. Não abriu, teve uma loja da Adriana, a Adriana também cheia de exemplos de empreendedorismo. Teve uma loja da Adriana que foi virtual, não foi, Adriana? Você aprendeu? Da lingerie, né? Então, foi a de lingerie, sim. Então aí vai para um outro conhecimento, né? E é isso. Acho que Muito bem. Aí, bom, já que a gente está na nossa última quinzena aqui, então a pessoa analisou os dados, fez as considerações finais, montou o TCC, o documento, mandou. Acabou então, agora já era, pode correr para o abraço. Não, a Univesp pede agora você tem a banca, né? Agora você vai ter o processo da banca. Então, no processo da banca, você precisa ainda fazer um vídeo, porque a banca nossa é uma banca assíncrona. Você faz um vídeo e é mandado para o orientador e mais uma outra pessoa que vai analisar, que é convidada para fazer o TCC de orientação, né? E aí ele vai fazer a avaliação da banca. E aí vai ser mandado. E aí o aluno tem que criar o vídeo e postar no YouTube. Não é igual o projeto integrador. Você sabe que eu não sei se é. O projeto integrador, eu acredito que sim. Na minha época foi assim. Então ele faz o vídeo, depois de ele fazer o vídeo, ele sobe no YouTube, pega o link e envia o link e coloca o link pelo AVA. Não é isso? Que vai ser a apresentação dele, a apresentação do TCC dele. É, isso mesmo. Então ele vai ter que o documento, então vai ter que ter o documento. Vamos lembrar do documento? O documento tem que ter uma introdução, que é a justificativa, por que você quis ter essa... Qual foi a motivação de fazer essa pesquisa? Depois você vai falar do seu tema, depois você vai falar dos seus objetivos, tanto geral quanto específico. Depois você vai falar da metodologia que você utilizou, vai contar um pouco da história de como você coletou os dados, você vai apresentar os resultados e depois você vai fazer as considerações finais. Isso é o projeto escrito. Dentro da regra ABNT, que você tem que apresentar. A Maria Cristina lembrou muito como que é, né, apresentar dados, né? Tabela ou quadro. Quadro, né, figura e assim por diante, gráfico. Então, tem toda uma regra, porque a gente tem que lembrar que o TCC, para ser avaliado, ele não pode, sei lá, um gosta da florzinha, outro gosta do papel amarelo, outro gosta do papel deitado e não de pé. Não pode, entendeu? A gente tem uma regra, porque cada um tem que ser avaliado da mesma forma. É como se todo mundo tivesse padronizado e cada um vai ser avaliado da mesma forma. Então, tem as regras da BNT e tem que seguir essas regras, né? Então, a Univesp fornece, né, as normas, né, norma da Univesp, tá tudo certinho, é só seguir. Só seguir, exatamente. Mas precisa ter esse documento formatado na linha de qualquer um dos TCCs, tá? Qualquer um. Não é específico só para científico, não. Qualquer um. Lógico que a gente tem outras formas de entregar. Aí eu acho que a Maria Cristina poderia até ajudar melhor a gente, né, Maria Cristina? Não tem só a monografia, né, para entregar, por exemplo, na parte científica, né? Não, dá para entregar através de nota técnica e através de artigo científico. Inclusive, no APA tem até um link para cada um desses modelos, inclusive da norma técnica. Eu estou vendo aqui, é diretamente a norma técnica da BNT mesmo para relatório técnico. Ficou meio confuso, mas acho que dá para entender. Bom, a monografia é a forma mais geral de um TCC científico, então lá consta os elementos pré-textuais, que são a lista de figura, a lista de tabelas, a lista das abreviaturas, o índice propriamente dito, e depois os elementos textuais, que a gente chama de um TCC, né? Como a introdução, os objetivos, a pergunta de
pesquisa e depois tudo aquilo que a gente já viu nas outras quinzenas, né? Já o artigo científico é uma forma mais enxuta de uma pesquisa científica. A priori, a gente cria um artigo científico quando a gente quer publicar em uma revista científica. A revista científica é como se fosse uma revista mas para ser publicado o artigo, passa por vários peritos que eles vão revisar seu artigo, pedir melhorias ou não, para depois você ser apto para publicar. Então, ela tem no máximo 20 páginas, assim, antigamente era maior o número do artigo científico, mas hoje são umas 20 páginas. E a grande diferença entre a monografia e o artigo científico é que o artigo científico não tem os elementos pré-textuais, então ele já começa com a introdução. Então é mais direto. Mas a pessoa pode falar, então é mais fácil, vou fazer um artigo científico. Eu também já pensei assim e mudei de opinião. A gente pensa que é muito mais fácil escrever quando tem um limite de página, mas não é. Então, eu tenho mais dificuldade. Olha, estou tendo, né, mais dificuldade em transformar os capítulos da minha tese em artigos do que ter escrito a tese. Porque é muito difícil você compilar todo o conhecimento, tudo que você conseguiu, todas as suas conclusões em 20 páginas. Mas depende da pessoa, pode ser eu que tenho dificuldade, gente que tenha mais dificuldade com isso. Já o relatório técnico, como o próprio nome já diz, eu vou relatar algum objeto, algum processo de forma mais técnica para que todo mundo consiga entender o que eu estou analisando e também replicar a minha metodologia, caso seja a vontade da pessoa. Então, são basicamente esses 3 tipos e a pessoa pode escolher como que ela quer entregar o TCC. Muito bem. Bom, agora só voltando aqui rapidinho na questão do vídeo, né, Cássia? A Univesp, ela pede que seja feito um vídeo da apresentação do TCC, certo? Então, ela vai montar lá uma apresentação, né, em slides, por exemplo, do PowerPoint, e ela vai colocar introdução, objetivos, né, e vai, enfim, todas as partes principais ali do TCC, ele vai colocar na apresentação e vai fazer, então, a apresentação do TCC. Mas essa não é a única forma, né? Tem uma outra técnica para poder apresentar esses resultados, não tem? Tem. Eu vou falar o que eu sempre falo. Eu não sei se é outra técnica, mas eu acho assim, dentro do TCC, você tem que falar assim, o que te motivou para você fazer a sua pesquisa? Como que foi a sua pesquisa? E qual é o resultado da sua pesquisa? Você entende? Então, de vez em quando a gente não precisa pôr todos os detalhes, todos os gráficos, você entende? A apresentação, na escrita você tem que escrever tudo. Agora, na apresentação, você tem que fazer essa coisa um pouco mais geral, assim, né? Saber extrair as informações mais relevantes. Mais né? relevantes, isso mesmo. É o que a gente chama muito, no PI, a gente construiu um REA que justamente fala sobre isso, vender o peixe. Uhum. Né? Então, assim, afinal de contas, a monografia, o cerne dela é uma ideia que você teve ali, que você quer vender aquela ideia para alguém, né? Vender no sentido, assim, de mostrar o seu ponto, né? E, de alguma forma, você convencer a pessoa sobre aquilo que você fez. Então, seria extrair isso e colocar na forma de uma apresentação. Olha, eu tinha como interesse isso, minha motivação foi essa, e eu fiz tudo isso e atingi esse resultado. Mais ou menos isso. Sim, esse é o geral, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, né? Agora, já no TCC Empreendedorismo, tem uma apresentação que fica que talvez no científico não deixa para usar, mas até eu acho que para o TCC de produtos dá para usar, sim. Que se chama apresentação tipo pitch, né? Pitch, na verdade, é um elevador. Então, o que se fala? Você vai sair do 10º andar e vai chegar lá no térreo. Nesse tempo, do 10º andar até o térreo, é o tempo que você tem para falar para um investidor que você quer vender o seu produto, ou se quer vender a sua empresa, entende? Você quer investimento para a sua empresa, né? Então, aí tem que ser muito rápido, entendeu, amigo? Então, você tem que ser rápida, você tem que usar convencer, então você tem que pegar no seu negócio qual aí é mais rápido ainda, né? Se eu falei
que é só motivação, o que eu fiz e quais são os resultados, você tem que mostrar assim, ó, você tem que me dar o dinheiro, você tem que pensar isso, ó, você tem que me dar o dinheiro em 10 segundos, né, sei lá quanto que é um elevador até descendo lá para baixo, em 10 segundos, você tem que convencer o cara que você tem que me dar esse dinheiro. Então você tem que olhar para o seu negócio, aí é mais difícil ainda, porque é um tipo de língua já muito curto e que você pode, então, no TCC de empreendedorismo, você pode fazer uma apresentação tipo pitch. Tem um monte de ideias aí, tá? Que você pode fazer essa apresentação. E essa apresentação, você tem que pegar no seu negócio o que é melhor. É melhor o meu produto? É melhor os meus clientes? É melhor, né? O que é melhor? É melhor a lucratividade? A taxa de retorno de investimento é melhor? O que você vai falar para esse cara que, ó, por favor, me dê esse dinheiro, entendeu? É mais ou menos isso, é na necessidade mesmo. E sai cada pitch maravilhoso, porque você condensa tudo, assim, você espreme assim, você fala, isso aqui é o mais importante, entendeu? E aí você... É uma forma de entender tudo de uma forma bem sucinta, né? Bem resumida. É espremendo, assim, que nem você espreme uma laranja. Extrair o suco do negócio. Suco do negócio, entendeu? E aí É mais ou menos aquele programa Shark Tank. Não sei se o pessoal já assistiu, mas é aquele tipo de informação que no Elevator Pitch, né, a gente faz. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Tem que convencer o cara rápido, né? Rápido. E aí tem umas técnicas que eu acho que também tem em qualquer apresentação. Você não pode estar murchinho, né, para pedir dinheiro, né? Você não pode estar assim, né, cabisbaixo, né, para pedir dinheiro. Adriana, você que abriu tanto negócio, você já teve essa experiência de fazer uma apresentação assim, tipo? Já. Então conta pra gente como que foi. Então, na verdade, não foi para o meu projeto. Eu estava como uma consultora numa empresa e a gente estava buscando aí alguns recursos. Fomos aí alguns angels, né, que nós chamamos assim no mercado, e também no BNDES. E nessas empresas que são menores, né, que são investidores mesmo, eles realmente não têm tempo. É assim, olha, tudo bem, vou marcar as 2 horas, assim, 12h15, já tem que ter terminado tudo. E é muito objetivo, né? Você tem que chegar realmente você fica às vezes 3 meses desenvolvendo um trabalho, né, um business plan e todo um projeto para você em 5 minutos apresentar e convencer de que o retorno é importante e é significativo e que vale a pena você, né, o investidor entrar. Nós não conseguimos, porque essa empresa era um segmento bem difícil, panificação, e a gente não conseguiu na época. E no BNDES também não tinha muito jeito, na época ainda era mais restrito ainda. Mas assim, a experiência foi boa, não é fácil mesmo não, gente, é algo bem interessante mesmo. O melhor lado é o que tem dinheiro, né? Você pedir não é muito agradável, né? Para quem está lá, alguém, né? É bem complicado. Mas todo vídeo tem isso, né, Joel? Você que vai nos dar aula agora, vai. Como que a gente faz um bom vídeo? Como que a gente poderia fazer um vídeo de TCC? O que você dá dica pra gente? Primeiro que eu acho que tem que falar do ponto de vista técnico é assim. Tem que ser no formato horizontal, porque isso vai para o YouTube. Não dá para gravar no vertical, que é o formato do Instagram, do TikTok. Então tem que ser aquele formatinho com a câmera horizontal, se for utilizar a câmera do celular. É o formato que a gente chama 16:9. Então se você for procurar, por exemplo, usar o Canva, o 16:9 é o que sai automaticamente no PowerPoint. Então se você faz uma apresentação no PowerPoint, ele já vai sair no formato 16:9, né? Então esse é o primeiro ponto para a pessoa depois não errar, né? E depois que ela fez nesse formato, então, por exemplo, eu aconselho a utilizar o PowerPoint porque ele está à mão, é o mais fácil de trabalhar, todo mundo conhece, e no final das contas vai ser mais fácil para você colocar ali as informações, né? Então o PowerPoint ele é o principal programa que eu aconselharia para montar a apresentação, que vai ser o vídeo, né? Utilizando o PowerPoint no formato de apresentação, aí você vai precisar gravar a tela do computador. Uma maneira antiga de fazer isso era usando o celular, mas a qualidade fica ruim, né?
Você vai gravar a tela do computador com o celular, inevitavelmente vai ficar ruim. Então eu aconselho, hoje em dia você tem diversas mesmo, opções de gravador de tela. Então só é entrar no Google e procurar lá, né, gravador de tela de computador, você vai achar programas, e são programas simples, então são curtinhos, não é programa pesado, nada, só para fins de gravar a tela do computador. Aí você faz a sua apresentação. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. No PowerPoint também tem um gravar ali, né? Você põe em modo apresentação e tem um gravar. Tem. Não tem? Tem o gravar no próprio PowerPoint, se você não quiser utilizar outra apresentação por fora, é outro programa, né? O próprio PowerPoint faz a gravação, inclusive a gravação da tela e a gravação, se você tiver um webcam, a gravação de si mesmo, né? Falando, caso você queira aparecer, ou se você não quiser aparecer, a gravação do seu microfone, né? É importante depois entrar no YouTube para verificar como faz a gravação no YouTube, porque depois que você faz, você precisa salvar ele de uma determinada forma para você encontrar ele depois, né? Tem essas questõezinhas aí, mas nada que um videozinho no YouTube que você assista não resolva. Então, se não quero baixar um programa para gravar, eu quero só usar o PowerPoint, então vai lá no modo apresentação do PowerPoint, você vai ter lá a opção de gravar a apresentação. E aí, se gravar a apresentação, você pode utilizar somente a narração, então você vai narrando e passando os slides, ou você pode utilizar só webcam, se você quiser aparecer no canto do vídeo. Eu gosto muito de gravar aparecendo, porque quando aparece você mostra as suas expressões, como é que você tá, você consegue passar a animação né? Embora o tom de voz também tenha essa função, mas quando você se mostra vendendo o seu produto, falando daquilo que você conhece, eu acho que é mais interessante. Mas não é regra. Então, eu até acho, vou perguntar até um pouco para Maria Cristina. Maria Cristina, a gente tem que fazer uma coisa muito formal para essa banca? O que você... Né, porque esse negócio, né, de não aparecer a imagem, né, precisa ser muito formal. Eu não gosto muito dessas formalidades. Eu não sei o que você pensa disso. Olha, primeiro, eu acho que assim, para o pessoal, quando for gravar a apresentação, respira, sabe? A apresentação no TCC não vai ser a apresentação da sua vida, porque a gente chega tanto para fazer o TCC, tanto para apresentar o TCC como se fosse o trabalho da nossa vida. Então, assim, eu já tiro esse estigma para a pessoa ir mais aliviada para gravar. E assim, na apresentação no TCC, você tem que ter em mente que a banca é que o nome banca já assusta, né? A banca, que são os dois professores que vão avaliar, eles já leram o seu trabalho. E tem uma coisa que a minha orientadora, que foi a professora Rosana Corazza, que ela foi minha orientadora tanto do mestrado quanto do doutorado, ela falou uma coisa assim que eu levo para a vida. Se o seu orientador ou orientadora deixou você apresentar, seja o TCC, seja seu trabalho de mestrado, seja seu trabalho de doutorado, é porque ele já confia em você. Então, esse processo é mais uma formatura. Então, assim, leve na leveza. Então, pensa que é seu trabalho de formatura, que os professores já sabem mais ou menos qual que vai ser a nota que eles vão dar para o seu trabalho, e apresente tudo, ou boa parte, né, porque não dá tempo, porque a gente tem um limite de tempo, né, para apresentar, a sua trajetória, como que você chegou na sua pesquisa, como foi todo esse processo. Conta a história do objeto do seu TCC. Pensando dessa forma, acho que fica mais leve de a gente levar. E isso eu tô falando, mas assim, é autocrítica, né, porque eu também fico nervosa toda vez que eu vou apresentar. E para vocês terem uma ideia, né, no doutorado são 20 minutos de apresentação, e daí 4 horas os professores ficam falando sobre o seu trabalho. Então, imagina. Mas, assim, no TCC, se você já vai para a defesa, então você já sabe o conteúdo. A sua orientadora, o seu orientador confia em você, confia em toda a trajetória que você chegou até aqui no final da sua graduação. Então, seja mais leve, sabe? Então, não precisa assim, eu tô com dificuldade de usar essa palavra para ficar formal. Fala como você fala no dia a dia, sabe? Pra não ficar aquela coisa robótica. A pessoa nunca usou a palavra, sei lá,
concomitantemente. Foi até difícil agora pensar para falar. E dela quer usar isso agora na apresentação do TCC, sabe? Não precisa. Seja você mesmo que vai dar tudo certo. Isso aí. Muito bem. Bom, então aí sim, gravando o vídeo, aí é correr pro abraço, né, cara? Isso aí finalizou, mandou, só esperar a avaliação, né? Você tem alguma dica, Joel, para essa gravação, né? Que nem como tem que ser essa gravação assim? Quais são as suas dicas? Bom, basicamente tudo aquilo que a gente já falou a gente poderia usar nessa gravação, né? Mas basicamente, assim, questão de tom de voz, eu acho que é muito importante. Se a pessoa tiver com um tom de voz assim muito para baixo, ou se a pessoa é muito introvertida, talvez isso prejudique um pouco. É preciso que a pessoa, como a Maria Cristina falou, se solte para falar. Eu sempre, assim, quando eu comecei a fazer vídeos, eu sempre, antes de fazer o vídeo oficial, eu fazia uns treinamentos, né? Então eu gravava 1 ou 2 vídeos, porque você vai treinando a sua apresentação, né? Eu hoje, quando eu monto a minha videoaula, a minha apresentação, eu já vou montando ela na cabeça e já vou montando de acordo com aquilo que eu vou falar, né? Mas se você ainda não tem essa prática de fazer isso, antes de fazer a apresentação oficial, que é lá e gravar, eu sugiro fazer essa apresentação antes para você mesmo. E aí você faz sua autocrítica, você faz a apresentação, você depois vê a sua gravação, vê como é que ficou, você pode mostrar para algum parente, para falar assim, aí, o que você achou, né? Para você ter esse feedback, e aí na próxima, o que você de repente acha que pode melhorar, você vai e faz esse melhoramento, porque principalmente quem não tem o hábito de fazer isso, às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Até porque tem muita gente que acredita que uma boa apresentação é uma apresentação que você faz do início ao fim sem nenhuma interjeição. Eu vou suprimir todos os nés porque o né fica ruim. É claro que você usando o né uma vez atrás da outra vai ficar feia a sua apresentação. Se for esse o seu erro, você tem que voltar depois evitar esse tipo de interjeição. Mas eventualmente ele acontecendo faz parte da nossa fala. Então, assim, você preenche, o brasileiro principalmente, ele tem muito hábito de preencher os vazios da fala com alguma interjeição. Depois de um tempo você aprende, quando você trabalha muito com isso, que esses espaços eles são importantes para que a pessoa que está te ouvindo ela consiga processar a informação que você falou. Mas isso não é a realidade. Geralmente a gente se sente incomodado com essas pausas, esses intervalos de fala, e a gente precisa colocar um né no meio. Então, assim, ele saindo de vez em quando, ok, isso não vai prejudicar a sua fala, vai deixar a sua fala natural e não robótica. Agora, é claro, se você estiver fazendo muita interjeição, né, ou você tem algum cacuete que fala, né, que quando a pessoa vai falando aquelas interjeições assim no meio, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que ela tá, né. Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele falava muito por quanto. Então, assim, não cabia o por quanto no meio daquilo, só que você via que era claramente para preencher lacunas na fala dele. Sim. E aí falava, por quanto, mas o quê? Por quanto o quê? Eu não entendi, tá resumindo alguma coisa? Não, eu vou introduzir um assunto com por quanto. Então, assim, evitar essas interjeições. Hoje os jovens falam muito tá ligado. Gente, é muito ruim ficar ouvindo isso o tempo todo. Tá ligado. Isso é uma coisa assim, impressionante. Eu falo, olha, antes de começar as apresentações, eu já falo, olha, né, tá ligado, daí. Isso aí joga a apresentação muito para baixo. Muito. Então tem que evitar. Uhum. É aquele negócio do bom senso. Usar de vez em quando, e mesmo assim tem a qualidade, é o que a Adriana falou. Uma coisa é você usar um né de vez em quando, outra coisa é você colocar um tá ligado. Eu acho que na apresentação pegaria muito mal. Então, chega a esse... É aquilo, né? Tem que ter um equilíbrio. É aquilo que a Maria Cristina falou, não pode estar muito duro, né? Todo formal e querendo falar palavras difíceis, mas também não pode estar tão relaxado e falando tá ligado. Achar que tá falando com o humano da rua de baixo, né? Tem que saber. E a melhor forma de treinar isso é realmente você gravando, ver como é que fica, porque às vezes... Isso é confuso, porque assim, às vezes você faz uma fala e você pensa, fui muito bem, mandei bem. Aí quando você vai ver, você fala, nossa, eu fui muito ruim, fui muito mal, que horrível. E às vezes o contrário também acontece.
Principalmente pessoas que se cobram muitas vezes falam, eu acho que eu fui péssimo na apresentação. Aí você encontra a pessoa que viu, nossa, adorei o seu vídeo, adorei a sua fala. Então, assim, isso é um pouco difícil de avaliar. Mas a melhor forma que tem de treinar isso, não tem outro jeito, é treinando. Você não aprende a jogar bola na teoria. Chuta com a perna direita, não. Se você não chutar a bola, você não vai aprender. Então, quer aprender a gravar a apresentação? Grava. Grava uma vez, grava 2 vezes. Treina, vai falando. Eu, geralmente, se é uma coisa muito importante, eu não gravo, mas eu faço a apresentação. Eu faço a simulação da apresentação. Então, eu coloco a tela na minha frente, coloco a apresentação já pronta e começo a falar. Começo a falar. Vou passando, vou treinando, passar os slides, a fala que eu vou ter naquele slide, naquele momento. Então, eu faço o primeiro treinamento. E, geralmente, a segunda vez que eu vou fazer tá bem melhor, porque o que me ajudou a fazer isso é justamente memorizar qual que é o próximo slide que vai vir, como eu vou encadear, ligar uma ideia do slide anterior para o próximo slide e tal. Então isso é treinando. Depois que você montar a apresentação, ou grave ela, se você preferir, grave para ver para ter um feedback melhor do que precisa mudar, o que não precisa mudar, o que precisa melhorar, e também não é excludente, você pode fazer a apresentação para si mesmo algumas vezes, até que você vê que você está conseguindo fazer ela de forma fluida, redondinha, e que as ideias já estão na sua cabeça. Então isso vai ajudar bastante. Essa é uma dica que eu dou que vai ser fundamental para a pessoa conseguir apresentar um bom vídeo lá para a Univesp. Eu acho que tem que tomar cuidado também com leitura, né, gente? Porque as pessoas percebem quando uma pessoa está lendo, né, todo um texto, e a apresentação ela não é leitura. Então, isso é verdade para apresentação de TCC, isso é verdade para videoaula, isso é verdade para uma aula presencial. Tem professores que colocam lá o slide e lê para você. Aí você fala, bom, se fosse para ler, era só entregar o texto em PDF que eu iria ler. Exato. Então, uma coisa que é importante, e eu sempre oriento, tanto em qualquer tipo de apresentação, pode ser apresentação de TCC, pode ser apresentação de doutorado, pode ser videoaula, o que você vai colocar na tela para as pessoas lerem tem que ser só o essencial. A informação, o detalhamento, ele vem pela sua fala. Então, assim, você tem que usar pouca escrita, certo? Então, isso é fundamental. Se você pega lá um slide e enche ele de texto, naturalmente você vai ler esse texto. E aí, quando você vai ler esse texto, não vai ficar agradável para quem está assistindo aquilo. Então, você coloca a essência do que você quer trazer, você coloca ela numa frase curta, 3 linhas aí, 3 ou 4 linhas, e aí as demais informações, as informações que vão trazer sentido àquela fala, aí tem que estar na sua cabeça. E aí você tem que ter domínio. Como é algo que você fez, tem que dominar aquilo que você vai falar. Uma coisa que eu lembrei agora, a gente falou em algum outro podcast sobre a IA, não é? Sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial pode muito bem ajudar a fazer um PowerPoint, né? Você dá o texto para ela e ela te dá um PowerPoint. Lógico que você não precisa seguir aquilo que ela está falando, ela está te sugerindo, entende? Normalmente, quando a IA sugere, ela sugere bem em pontos, né? O que a gente chama de bullets, né? Assim, né? Então, é uma outra coisa. Antes de, não sei se vocês vão encerrar, eu acho que eu deixo assim como uma dica final, que a gente está caminhando agora para o final, deixar um exercício para quem está ouvindo a gente. A gente tem um vício de linguagem de terminar qualquer apresentação falando, é isso. É isso. E assim, vamos fazer o esforço de não terminar a nossa apresentação falando é isso, porque se você falar é isso no final, deslegitima tudo que você já fez como se fosse uma coisa fácil. Como se, é isso, sabe? Qualquer pessoa faz e não é, sabe? É uma pesquisa, vocês demoraram para fazer todo esse conteúdo do TCC, tiveram que pesquisar em diversas fontes. Então, assim, não acho que qualquer um consegue fazer um TCC igual a vocês. Então, assim, como que eu então substituo isso? Que é muito assim automático que a gente fala. Então, tá no último slide, agradeça, diga obrigado. Então, esse foi o nosso projeto, tal, agradeça. É melhor do que falar isso. Isso eu aprendi numa aula de oratório,
e eu levo pra vida. E outra coisa, eu sei que não cabe muito, porque agora a apresentação do TCC vocês vão gravar. Mas assim, lembrem de qualquer apresentação que vocês forem ver na vida de vocês, mesmo se vocês não estão gostando do palestrante que está lá na frente, mesmo se vocês estejam obrigados, tipo, fica balançando a cabeça. Isso causa uma sensação de conforto tão grande quem está lá em cima, que a pessoa está prestando atenção em você, ou mesmo se não está, incentiva tanto ela. Isso é uma coisa também que meu professor de oratória falou. Então, eu sempre faço esforço. Às vezes, em congressos internacionais, o inglês eu nem tô entendendo, mas eu fico assim, concordando com a cabeça, sabe? Motiva a pessoa. Mas isso é porque você é gente boa, porque tem plateia que é difícil. Então, por isso. Então, seja pessoa boa da plateia. E não tem como, e o problema é que a gente não tem como mudar a plateia. Essa que é a questão. Então, você tem que estar disposto. Tem lugar que você entra assim, você vai falar... A pessoa tá com a cara, você fala, meu Deus, ele tá olhando a minha alma, tá me julgando, tudo que eu fiz no passado. E o que é engraçado é que às vezes termina a pessoa, amei a sua palestra, amei a sua... Você olha, você amou mesmo, porque não parecia, não. Mas acontece. Mas deixa eu fazer eu queria fazer uma pergunta também, porque eu tô lembrando que o TCC não é individual, né? Então a gente falou muito de gravar, de treinar, de como que a pessoa tem que se comportar individual. Se for um TCC, e os nossos TCC são em grupo, dá para gravar, por exemplo, Joel, no próprio Teams, por exemplo, né, que eles podem gravar no Teams e isso serve ou não? O que você recomenda? A sua pergunta foi fundamental, porque é uma coisa que é exigência da Univesp. Todos têm que aparecer na apresentação. Então, a apresentação, todo mundo tem que estar lá. Geralmente vai ter que cada um apresentar uma parte. Então, assim, eles vão dividir, vou falar a introdução e tal parte, você fala tal e tal, porque quando eu fiz era individual, então não tinha esse problema. Eu fui lá e gravei a apresentação. Mas quando é em grupo, todos do grupo têm que aparecer. Porque todos têm que ter domínio sobre, né? Porque senão ficaria muito fácil alguém fazer, os outros ficam só dormindo, chega na hora, entrega o trabalho e tá tudo certo. Não, então a Univesp precisa ter registrado que todos eles têm conhecimento do assunto, o trabalho foi feito em conjunto, então vai precisar aparecer. E aí você pode, por exemplo, usar o Teams. Tá. Teams ou o Google Meet para gravar a apresentação. Então você tem a apresentação e as pessoas aparecendo ali cada hora. Você pode até fechar a câmera na hora que o outro estiver apresentando, a câmera e o microfone. É até aconselhável que faça isso, para evitar ruído. Então, um tá falando, todos os outros fecham a câmera, fecham o microfone, e aí faz a parte dele. Aí o próximo, aí abre a câmera, o outro fecha, assim por diante. Então dá para utilizar o Teams ou o Google Meet. Tem algumas outras possibilidades também, mas eu acho que essas são as mais comuns que dá para fazer. Outra forma que dá para fazer só que eu acho que fica um pouco mais difícil, todos estarem no mesmo ambiente, então cada um vem, fala uma parte, aí depois em seguida vem o outro e tal. Mas aí demandaria a pessoa também fazer alguma edição depois, porque entre um sair e outro entrar, tem um tempinho e às vezes não vai ficar legal no vídeo. Então, considerando isso, eu acho que estar no Meet, no Teams ou no Google Meet, eu acho que seria melhor, porque tá todo mundo ali, tá online, é mais fácil. Grande parte dos alunos moram em cidades diferentes. Então, assim, eu acho que o ideal seria, como é em grupo, usar o Teams ou o Google Meet. Ou uma plataforma aí para reunir o pessoal e fazer a apresentação. Beleza. Tem outros recursos, mas é mais difícil. Por exemplo, editar um vídeo. Então, cada um faz uma narração, depois, só que aí teria que ter alguém no grupo que tem afinidade com edição de vídeo. Então, também ficaria mais difícil. Então, cada um faz a narração, depois volta, sincroniza o vídeo com o áudio. Dá para fazer? Dá, se alguém tiver... Eu, por exemplo, quando eu não fiz uma apresentação assim. Eu fiz um vídeo, eu criei um vídeo com introdução, com música e tal, mas porque eu já tinha experiência com vídeo, com edição. Mas eu acho que o Teams, para essa apresentação, o Teams enfim, o Teams é o melhor, né, para essa finalidade. Ótima dica. Muito bem. Então é isso. Então encerramos por aqui o nosso podcast. Encerramos a nossa série, né?
Então eu agradeço primeiro todo mundo aqui, Adriana, Joel, Maria Cristina, muito obrigada. Obrigada a vocês que nos escutaram também. Muito bom, obrigada, sucesso aí a todos. Eu agradeço a todas as professoras, com muito aperto no coração, vou encerrando a nossa série. Espero que a gente possa ter uma outra série no futuro, para a gente poder discutir aqui, porque foi muito bom, aprendi muito com vocês, Adriana, Maria Cristina e a Cássia. Muito obrigado pela participação. Se eu gostei, eu acredito que os alunos tenham gostado também. Então, forte abraço para todos, para quem está nos assistindo também, muito obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau.